Bom dia a todos que nos prestigiam, aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, senhor presidente, membros da mesa. De forma especial, quero cumprimentar o senhor Afonso, presidente do Conselho de Maringá, padre Altair, responsável, o Ademir Malafase, que é o vice-presidente, sua família toda presente, dona Cristina, senhor Érico. Também quero aproveitar para cumprimentar os vicentinos presentes, a Maria Aparecida, a Marli dos Santos, o Ayrton Tolentino, que são da conferência da Paróquia São José, o Odo Grande, da São Francisco Xavier, a Ana, da São José Operário, a Dona Hilda, da Nossa Senhora de Guadalupe, o Luiz Cordeiro, do Sagrado Coração de Jesus, o Joaquim Cordeiro, do Sagrado Coração de Jesus, o Orlando Melchior, da Santa Maria Gorete, o Ademir da São Silvestre, a Dona Terezinha da São Francisco Xavier, o Sidney Garcia, da Catedral Nossa Senhora da Glória, meu amigo pessoal, não é? Nos encontramos muitas vezes. Seu José Pérez, seu Oswaldo Bastogi, da Cristo Ressuscitado, seu Orlando, da Paróquia Santa Clara, seu Antônio Manfrinato, que é o primeiro vicentino de Maringá, que é da Maria Gorete. Seu Antônio, onde está? Manfrinato, deixa eu vê-lo, se consigo enxergar. Ali o primeiro vicentino, não é? O Vital Pedriali, o Itamar Michelato, a Maria Margarete, Luiz Henrique, Ralha Yamura, Arlete Tomazini, Ayrton Guimarães, Mauro dos Santos, Onofre Valério, Valdir Endo, da Santo Expedito, pessoal da Paróquia Santa Clara. Sem dúvida nenhuma, não devo ter citado todos, mas fiz questão de citar a grande maioria para demonstrar a presença importante da Sociedade São Vicente de Paula aqui na nossa cidade. Eu queria poder dizer que essa honraria, esse título de consagração pública municipal, é oferecida por essa Casa de Leis aos institutos e instituições que honram o município com serviços de relevância social. Esse ano, celebra-se 400 anos do carisma deste homem extraordinário que foi São Vicente de Paula. É importante saber que ele é o patrono de todas as obras de caridade, obras de misericórdia que a Igreja Católica realiza por todo o mundo. Ele é o patrono de todas elas e, através do seu carisma, foram fundadas congregações, institutos e muitas obras de caridade. Quero ressaltar os padres vicentinos e as irmãs da caridade, que aqui na nossa cidade também fizeram um grande trabalho. São Vicente, como a gente costuma falar, ele foi pároco na França, em Chantillon, e lá ele começou um trabalho porque era muito grande a miséria pela qual viviam seus paroquianos. Padre Altair sabe como é que é o envolvimento de um pároco com os seus paroquianos, se envolve nos seus principais problemas. Só que o carisma dele era como de um super-herói. Ele convencia as pessoas a fazerem o bem. Conta-se que as pessoas chegavam a tirar as joias e entregarem para ele para que transformassem em ações de caridade. Alguns que o procuravam chegavam a ir embora a pé e largavam o cavalo, que tinha grande valor na época, não é? Para poderem ser utilizados nas obras de caridade. Então ele tinha um coração que transformava o coração das outras pessoas. E acabou se tornando, por isso, um homem que gerou no coração das pessoas esse desejo de ver Jesus Cristo nas pessoas mais pobres. Por isso, todas as obras de caridade, eu costumo dizer, têm muito do carisma de São Vicente. E aí eu quero pegar carona nas palavras do Papa Francisco, que diz que a política é uma das excepcionais formas de se praticar a caridade. E aí,
conversando com meus pares aqui, com todos os políticos que professam a fé cristã, ou que professam o olhar para com a obra de Jesus Cristo, que tenham um coração voltado para os pobres, porque a nossa missão é muito séria, de fazer o bem para quem mais precisa, de olhar para aqueles que mais precisam, e assim eu me sinto seguidor de São Vicente de Paula. Mas hoje, de forma especial, apesar da gente ter mais de 150 congregações e de que a Sociedade São Vicente de Paula está em mais de 150 países, eu quero compartilhar com vocês que o fundador da Sociedade São Vicente de Paula, que é um dos carismas que surgiram de São Vicente, foi fundada pelo beato Frederico Ozanam, cujo milagre que tornou a possibilidade daquele homem extraordinário, de virtudes extraordinárias, a quem todos nós somos chamados a seguir, se tornasse beato, foi um milagre que aconteceu aqui no Brasil, há 70 anos atrás, e isso é muito importante, porque demonstra o compromisso do nosso país com a fé e com a caridade, principalmente com as boas obras. Queria dar alguns dados, provavelmente o senhor Afonso vai repeti-los ou vai engrandecê-los, mas no Brasil são 20 mil conferências vicentinas, tem 153 mil membros que estão envolvidos na prática do amor aos mais pobres e aos mais sofredores. São 74 mil famílias que são atendidas, visitadas, que recebem um remédio, que recebem um atendimento de caridade. No Paraná, são 565 conferências vicentinas, 5.500 membros, 3.100 famílias atendidas e mais 64 obras de caridade. Eu não podia deixar de falar, aqui em Maringá, são 87 conferências vicentinas, 1.040 membros, visitando mais de 425 famílias e 7 obras unidas, esses dados levantados pela própria arquidiocese. Cabe ressaltar ainda a presença das Irmãs da Caridade no Núcleo Papa João XXIII, que é de uma atuação extraordinária para com aquela população mais pobre. Para mim, eu tive a sorte, a bênção de Deus de não ter passado fome. Não passei fome. Minha família era uma família humilde, mas a gente sempre teve, tinha carne uma vez por semana, não é? Tínhamos a festinha no fim de semana com a macarronada da mãe, e não passamos fome. Mas eu tive a oportunidade de conviver e visitar lugares desse país onde a fome assolava as pessoas e destruía o caráter das pessoas. Então a obra que a Sociedade São Vicente de Paula faz é algo extraordinário na reconstrução do ser humano, muito mais de levar pão a quem tem fome e dar uma resposta à palavra de Jesus, de que quando um dia nós estivermos diante do justo juiz, ele não vai perguntar quantos discursos fizemos ou quantas coisas defendemos, mas ele vai conversar conosco e vai dizer se nós demos pão a quem tem fome, se nós visitamos aqueles que estavam enfermos, como nós utilizamos a nossa fé no dia a dia. Então, diante disso, senhor Antônio, todo mundo chama de Afonso, né? Vou chamar ele de seu Antônio. Essa casa se sente honrada de homenagear este carisma, a Sociedade São Vicente de Paula, o trabalho que vocês têm feito por nossa cidade. Nós só temos a agradecer, esta casa agradece, Maringá agradece, e pode ter certeza absoluta que os pobres vão lhes receber no céu, de braços abertos. Vai ter uma multidão que Jesus vai levar para lá, que foram sofredores aqui nessa terra, que vão acolhê-los de braços abertos. Eu espero ser contado entre eles, que o meu maior sonho é um dia poder estar no céu mais do que qualquer coisa. E se o caminho é servir os pobres, quero encontrar todos vocês da sociedade juntos comigo.
Parabéns. Nós convidamos o vereador Sidney Telles e o senhor Antônio Afonso, presidente dos Vicentinos, para que se postem à frente da mesa dos trabalhos, para que possamos fazer a entrega do título de consagração pública. Convidamos também o padre Altair, representando neste ato o nosso querido arcebispo Dom Anuar. Nós vamos conceder o uso da palavra ao presidente do Conselho Central de Maringá da Sociedade São Vicente de Paulo, senhor Antônio Afonso. Bom dia. Excelentíssimo vereador Mário Socal, presidente desta casa. Excelentíssimo senhor vereador Sidney Telles, proponente da concessão desse título de consagração pública ao Conselho Central de Maringá da Sociedade de São Vicente de Paulo. Reverendíssimo Padre Altair Ciaralo, nosso querido assessor espiritual, hoje também representando o nosso arcebispo Dom Anuar Batiste. Senhores vereadores, queridos confrades e consórcias, membros das nossas conferências vicentinas, senhoras e senhores. O trabalho vicentino tem como característica principal o voluntariado e a discrição, em atendimento àquela recomendação de Jesus Cristo que diz que a nossa mão esquerda não deve saber o que fez a direita. Por esse motivo, esta homenagem que a Sociedade de São Vicente de Paulo nos deixa um pouco constrangidos, apesar de extremamente gratos pelo reconhecimento. Na última segunda-feira, a Câmara Federal realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional dos Vicentinos, por requerimento do deputado federal Rony Nemer, de Brasília. O Dia Nacional dos Vicentinos, 27 de setembro, data litúrgica de São Vicente de Paulo, foi instituído pela Lei 11.536 de 2007, também motivada pelo reconhecimento daquela Casa Legislativa ao nosso trabalho. O Brasil é o país com o maior número de vicentinos no mundo. Somos cristãos, católicos, engajados na luta por minimizar as mazelas da desigualdade social e no socorro àqueles mais desfavorecidos e em situação de vulnerabilidade. A Sociedade de São Vicente de Paulo, e aqui eu vou acabar sendo repetitivo com alguns dados aí do vereador, apesar de que os dados que ele passou são dados da Arquidiocese, e eu tenho alguns dados mais centrados em Maringá, ou na área do Conselho Central de Maringá, porque nós temos na Arquidiocese 2 conselhos centrais, né? Então, a Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada em 1833 em Paris, na França, por Antônio Frederico Ozanam e mais 6 companheiros. Dessas 7 pessoas tinham entre 18 e 23 anos quando fundaram a sociedade. A sociedade foi fundada por jovens e conta ainda hoje com um número expressivo de jovens nas nossas conferências. A Sociedade de São Vicente de Paulo chegou ao Brasil em 1872, no Rio de Janeiro,
E aqui em Maringá foi implantado em 1957, quando foi criada a Conferência Nossa Senhora da Glória, que funciona ainda hoje, ali anexa à Catedral. Eu estou aqui hoje representando a Sociedade de São Vicente de Paulo por presidir o Conselho Central de Maringá. Conselho esse que faz parte de uma estrutura internacional que conta com um Conselho Geral Internacional sediado em Paris e que hoje tem como presidente um brasileiro, o confrade Renato Lima de Oliveira. Temos também o Conselho Nacional do Brasil e outros conselhos nacionais em mais de 150 países. E internamente, no Brasil, temos 34 conselhos metropolitanos. O Conselho Central de Maringá é responsável pelo apoio e acompanhamento de 9 conselhos particulares, 5 dos quais estão localizados no município de Maringá, na cidade de Maringá. Contamos ainda na área deste conselho com 3 asilos, são instituições de longa permanência para idosos. Um deles em Maringá, que é conhecido provavelmente da maioria dos senhores, e outros 2, um em Mandaguaçu e outro em Nova Esperança. Esses conselhos particulares acompanham e orientam aqui em Maringá 67 conferências, e são grupos de vicentinos com um número médio entre 12 e 15 membros cada, e constituem essas conferências a base da Sociedade de São Vicente de Paulo. As conferências são a nossa célula máter. É nas conferências que o trabalho vicentino acontece. E é lá, na conferência, que o nosso carisma e a nossa vocação desabrocham e produzem frutos. O que fazem os vicentinos? São entregadores de cestas básicas? São voluntários que ajudam o asilo? Não, absolutamente não. Não somente. O nosso carisma, inspirado nos escritos e na vida do grande santo católico francês São Vicente de Paulo, tem como orientação e base da nossa espiritualidade enxergar no rosto sofrido do pobre o rosto de Cristo. Afinal, ele mesmo falou: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. São Vicente costumava dizer: amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, mas que isso seja à custa de nossos braços, que isto seja com o suor de nossos rostos. E Frederico Ozanam, nosso principal fundador, inspirado pela vida desse seu grande compatriota, sonhou em fazer no mundo uma grande rede de caridade. Disse ele: vamos aos pobres. E é isso que nós, vicentinos, membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, fazemos. Vamos aos pobres. Temos o compromisso de semanalmente visitar as nossas famílias assistidas lá em seu domicílio. Vamos aos pobres lá onde eles se encontram. Nós não falamos sobre o pobre ou sobre a pobreza atrás de uma escrivaninha, de uma tribuna ou em frente a uma câmera de TV. Não fazemos elucubrações sociológicas. Nós colocamos a mão na massa. Nos sentamos lá na casa do pobre, na sua cadeira, sentimos a sua angústia, compartilhamos as suas aspirações e buscamos sempre em sintonia com ele a mudança das estruturas que o mantêm ao largo da dignidade humana. Procuramos restituir-lhe a esperança e tentamos mudar as suas perspectivas em relação ao futuro. E agora, concluindo, senhor presidente, quero aqui deixar meu sincero agradecimento ao vereador Sidney Telles pelo gesto generoso de propor a esta casa essa homenagem à Sociedade de São Vicente de Paulo através do Conselho Central de Maringá. Ficamos extremamente comovidos com essa sua iniciativa e lhe somos efetivamente muito gratos, vereador. Muito obrigado. Que Deus o recompense. Agradeço ainda aos demais membros desta casa, deste parlamento, pela aprovação desse título. E lhes garanto que o nosso trabalho vai continuar cada vez com maior afinco e disposição. Essa é a nossa missão. Obrigado a todos. E finalmente me dirijo aos confrades e consórcias presentes. Esta honraria deve ter o condão de nos motivar ainda mais no amor que devemos devotar aos nossos assistidos. E traz agora para nós uma responsabilidade ainda maior para com esses nossos mestres e senhores.
Que Deus nos ilumine e nos guie sempre em nosso trabalho vicentino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.